A paz do Senhor, adolescentes, tudo bom com vocês? Nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus Marcos do Evangelho, em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Se você é novo aqui no nosso canal, não esqueça de se inscrever e clicar aí no nosso sininho para todas as notificações ir até você. Pode compartilhar aí com todos os seus amigos, curtir e comentar. Fique à vontade para comentar. E vocês, adolescentes da nossa igreja, quero ver aí vocês comentando aí, né? E a gente está de olho em vocês, hein? Bom, está aqui conosco, né? Mais duas professoras que já tivemos aqui de outras vezes, né, mulheres? Sim. Está aqui conosco a... É isso aí, Pri. Meu nome é Luciana e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E o meu nome é Tainara e já estamos aqui com vocês, já tem um tempo, né, ministrando aula para vocês. Espero que vocês estejam atentos a essas aulas sobre aí o apóstolo Paulo, as viagens missionárias, que tem sido uma bênção, não é verdade? Com certeza, Verdade. Com certeza. E não vai ser mais uma aula, né? Vai ser mais uma aula abençoada, eu creio nisso. Lu, ora pra gente então. Então vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais essa aula, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, que ela é luz para nós, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada adolescente que está aqui conosco, ó Deus, aprendendo do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Paz, adolescentes, meu nome é Davi e hoje eu estou aqui para mais uma leitura bíblica que se encontra em Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E é isso, adolescentes. Tchau! Amém! Vocês assistiram a aula da Larissa e da Vitória, onde elas falaram sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Hoje, nós vamos falar sobre a segunda viagem deles. E na aula delas, elas fizeram um desafio. Pediram para que vocês montassem um mapa mental relacionando os principais pontos da aula. O lugar que ele foi, as pessoas que ele conheceu, o que aconteceu durante a sua viagem. E hoje não vai ser diferente. Então, valendo prêmio para quem postar lá no grupo um mapa mental bem bonitinho da aula de hoje. Peço que vocês relacionem tudo o que for de importante nessa aula, fazendo as ligações aí que você conseguir, ok? Então, Tainara, é no grupo EBD Adolescentes que eles vão lançar esse desafio lá, né? Que tá lançado esse desafio lá. Acabou a aula nossa aqui, então, já bora lá pro chat lá do grupo, né? Isso. Pra gente tá sabendo quem é que vai ganhar esse prêmio aí, hein? Isso aí. Que coisa boa, hein? Isso aí. Pois é, gente. Todos nós, né, Tainara e Luciana, todos nós temos um amigo, né? Será que temos mesmo? Hoje em dia está tão difícil, né, termos um amigo de verdade, aquele amigo, eu falo amigo carnal, porque Deus é o nosso melhor amigo, né? Jesus é o nosso melhor amigo. Isso. Eu falo amigo carnal. Amigo é aquele que você pode contar com ele. Amigo é aquele que quando você talvez apronta, faz alguma coisa errada, ele está ali também para puxar a sua orelha, né, para puxar seu tapete também, fazer você acordar. E antigamente também não era diferente, né? Paulo, ele teve vários amigos que apoiavam ele em suas viagens, né, missionárias. E hoje, nessa lição, nós estaremos falando, né, sobre alguns amigos que Paulo fez, né, em todas as cidades, que são várias cidades, né, que ele passou. Em todas as cidades ele foi fez amigos. E eu estudando essa lição, eu fiquei pensando, poxa, Paulo, ele era fechado, né, mas ele também era bondoso, tinha um coração bondoso. E aonde ele ia, né, em todas as sinagogas, todos os lugares que ele ia para pregar, ali havia muitas conversões, tinha batismo, ali também ele conversava com as pessoas conseguiam seguir ele, né? E ele fazia muitas amizades. Então, nesta lição, nós vamos falar sobre isso. Porém, teve momentos também que não teve somente amizades, não. Teve perseguições, teve lutas, teve açoites, né? Teve muitas tristezas, muitas angústias, muitas frustrações também. Não foram só alegrias, não. A maioria das vezes foram frustrações. E eu quero falar com você, adolescente, nesse dia. Eu não sei o que você tem enfrentado, não sei o que você tem passado, mas eu quero te perguntar uma coisa. Como que você tem andado?
Paulo, mesmo com todas as perseguições, ele andava sempre com cabeça erguida, sempre louvando, e nós estaremos até falando sobre isso daqui, que houve terremotos, né, Tainara? Houve terremotos, Sim. houve conversões, e ele sempre estava com um sorriso alegre, né, no seu rosto. E você, como você tem passado? Você tem reclamado diante das suas lutas? Você tem murmurado? Você tem questionado? Você tem dito o que para as pessoas? Qual tem sido a sua postura, né? Nós sabemos que as lutas, elas fazem parte do processo, né? Elas fazem parte do processo da vida, e que a única decisão de ficar triste ou não, cabisbaixo ou não, angustiado ou não, a única decisão é nossa. É sua, Tainara, é sua, Luciana, é minha. A única decisão. Nós que decidimos, sabia? Que nós que decidimos. Hoje eu estou triste. Peraí, eu quero ficar triste? Não quero ficar triste. Eu quero... Né, o que eu vou fazer para ficar alegre? O que eu vou fazer para melhorar? Não, hoje eu quero ficar quietinho, né? Quero ficar cabisbaixo. A decisão é nossa. Vocês concordam comigo? Mesmo. É verdade. É interessante a gente perceber que a forma como que a gente lida com as situações não são determinadas pelas circunstâncias, mas sim sobre aquilo que a nossa fé repousa. Porque Paulo, vocês vão ver nessa segunda viagem, cheia de altos e baixos, ele passa por situações adversas. E em Filipenses 4:4 ele escreve: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. E ele fala assim: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Aí você pensa, poxa, Paulo devia estar muito bem. Não, Paulo estava preso. A gente vai descobrir hoje. Então, assim, adolescentes, o ponto inicial da nossa aula, o ponto primeiro da nossa aula, como que você lida com as diversas situações que ocorrem a você? Cada um, na verdade, toma a sua decisão. E todos nós somos responsáveis por nós mesmos. Eu tô triste porque é culpa da Tainara, é culpa da Luciana. Naturalmente, as pessoas, elas podem nos ferir. É natural que isso ocorra, mas o que vai acontecer com a gente por conta da ferida da pessoa, quem decide somos nós. Justamente. Porque existem grandes, brilhantes pessoas que passaram por situações extremamente difíceis e prevaleceram, enquanto outras passam por situações, podemos dizer que são assim, bem inferiores, e elas se reprimem naquele sentimento, não libera perdão e vive aí. Puxa, a vida inteira dessa pessoa gira em torno dessa situação. Um ponto determinante para você, adolescente, conseguir equilibrar as suas emoções, para você aprender a ter contentamento em todas as situações, é você observar com quem você anda, quem você escuta, quem alimenta os seus ouvidos, aquilo que os seus olhos veem. Tá, e por que você está dizendo isso? Vocês vão ver que nessa segunda viagem missionária de Paulo, ele faz muitas amizades. E as amizades não são como as de hoje em dia, que são superficiais, que são amizades que elas são volúveis. Um dia você é amigo, no outro dia corta aqui. Não é assim? Justamente. Que é hoje em dia? Pois então, não é sobre esse tipo de amizade que a gente está falando. Nós estamos falando de amigos que levem vocês para a cruz de Cristo. Nós estamos falando sobre amigos que se preocupam com a alma de vocês, com o crescimento espiritual de vocês. Tá, eu não tenho essa pessoa, então você não tem um amigo. Essas pessoas que estão com você em todo o tempo são a que vocês podem de fato chamar de amigo. Quem bate nas suas costas, quem apenas brinca com você, vai para o cinema, troca uma mensagem ou outra, são os seus colegas, são pessoas com que vocês se relacionam hoje e amanhã não vai fazer diferença. Mas aquelas pessoas que lutam por você, oram por você, se importam com você, esses sim podem ser chamados amigos. Talvez você até esteja pensando, mas eu não preciso de um amigo, né? Eu já oro sozinho, já tenho meu pastor, já tenho os irmãos da igreja. Mas é muito necessário você ter um amigo do seu lado a quem você possa confiar, uma amiga a quem você possa confiar, a quem você possa chorar, a quem você possa também ouvir, aprender a ouvir e falar também. É muito necessário. Então eu quero te falar, adolescente, se você ainda não tem essa amiga ou esse amigo, peça ao Senhor. Comece a falar com o Senhor. Senhor, me mostre uma amizade verdadeira. Senhor, me mostre uma amizade que vai me levar até a cruz do Senhor, que vai me corrigir, que vai me edificar, que vai me ajudar, que esteja comigo do meu lado.
peça ao Senhor. A partir de hoje, se você não tem, peça ao Senhor, ok? A paz do Senhor, adolescentes. Vamos fazer algumas perguntas para vocês agora. Entre elas, quem são seus melhores amigos e como você conheceu eles? A paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é Davi. Meus amigos são aqueles que me incentivam a orar, que me corrigem e que sempre estão junto comigo na hora de adorar a Deus. A paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é Daniel e os meus melhores amigos são... Eu conheço eles na igreja, os meus melhores amigos são da igreja. Eles sempre me incentivam a orar, a buscar mais de Deus. E é isso, eles sempre me ajudam em tudo quando eu preciso. Bom, os meus amigos são que me incentivam, que me apoiam, que me corrigem também, me exortam. São as pessoas que sempre estão no nosso lado, eu acho, que tem que estar do nosso lado nos momentos bons e nos momentos ruins também. Por acaso você já fez alguma amizade em uma viagem e que permanece até hoje? Nunca tive a oportunidade de fazer uma amizade em uma viagem, quando fui para longe. Sim, eu já tive um amigo em uma viagem, fiz amizade com ele e converso com ele até hoje. Eu já fiz amigos em viagem já, mas eu acho que até não tenho contato com eles até hoje. E a última pergunta, já fez alguma amizade no evangelismo que dura até hoje? Vamos lá então. Não, eu já fui no evangelismo, mas eu nunca fiz uma amizade em específico no evangelismo. No evangelismo, nunca. E amigos no evangelismo, eu já fiz, mas também não tenho contato com eles hoje. É isso aí, adolescentes. As respostas foram muito legais, mas agora a gente tem que voltar para a aula. Para aqueles que pensarem que ai, não existe esse negócio de amigo é pra quem é imaturo e não existe pessoas pra ajudar no nosso ministério, não, eu não acredito nessas coisas, todos podem ser meus colegas. Eu vou mostrar para vocês neste momento exemplos de algumas pessoas que tiveram um encontro nessa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e o que ela pode ensinar para mim e para você. A primeira pessoa é o jovem Timóteo. Paulo se encontra com Timóteo, ele diz que Timóteo era jovem, Timóteo tinha problemas de saúde, Timóteo era filho de uma mãe piedosa, também neto de uma senhora muito piedosa, apesar de ter um pai que não era crente. Então Timóteo, ele foi um jovem muito amado, muito gracioso na comunidade em que ele estava. Então quando Paulo chega, ele chama Timóteo para segui-lo. Ele chama Timóteo para que estivesse junto dele, ajudando ele e aprendendo com ele. Futuramente, Timóteo se tornou um pastor, mas naquele momento ele andou com o apóstolo Paulo. Então, primeira lição desta lição. Nós precisamos ou influenciar uma pessoa ou ser influenciado por uma pessoa que seja uma referência. Nós precisamos ajudar as pessoas a crescer ou precisamos ser ajudados a crescer. Nunca podemos ficar naquele negócio assim, essa amizade não tem nada a ver. É uma pessoa ruim, mas não tá me influenciando. Tá te influenciando sim. Ou então, por que você não está influenciando essa pessoa a ser uma pessoa boa? Você tem que pensar nisso. Então, Paulo, ele chama Timóteo para andar com ele. Então, Paulo, um senhor de idade, já ali experiente, com Timóteo, um jovem. É uma segunda lição para a gente. Precisamos andar, precisamos ser amigos, precisamos ter pessoas ao nosso redor que sejam mais maduras que a gente. Precisamos buscar conselhos dessas pessoas que vão nos orientar, que vão nos ajudar. E, mais uma vez, não vão concordar com tudo aquilo que a gente faz. Já pensou que desastre que seria você ter uma pessoa que concorda com tudo que você faz, ver você indo para o precipício e deixa? É isso que eu ia falar, né, Tainara? Porque aquele amigo que fica só falando, concordando com tudo que você faz, com tudo que você fala, pode desconfiar. Porque o verdadeiro amigo, ele vai te corrigir,
Vai chegar um momento que ele vai falar assim, olha, cuidado com o que você está falando, porque isso não vai de acordo com o que a palavra de Deus diz, né? Então, o verdadeiro amigo, Tainara, é justamente aquele que vai te corrigir às vezes, né? Nem sempre ele vai estar concordando, né, Pri? Com a gente, com o que a gente fala, com o que a gente faz, né? Então, às vezes, a gente tem mania de querer estar próximo de pessoas que vão ficar o tempo todo massageando o nosso ego, né? E, né, como a Priscila falou, como a Tainara falou, isso é muito importante. Outra pessoa que nós vemos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo é a Lídia, vendedora de púrpura. Os estudiosos dizem que ela tinha uma ótima condição financeira e ela se converteu através da pregação do apóstolo Paulo. Depois se tornou ali uma grande apoiadora financeira, tá bom, gente? E também ali ajudava os missionários, ajudavam os servos do Senhor. E o que a gente pode aprender com Lídia, né? Primeira coisa, Paulo, ele salvou a vida de Lídia através da sua pregação. Quem você tem levado a Jesus? Quem você tem conduzido a Jesus? Porque eu disse anteriormente que nós precisamos andar com pessoas que vão nos fazer crescer. Mas é verdade que existem pessoas que precisam ser resgatadas. E a sua amizade pode salvar essa pessoa. A amizade que vai falar assim, amigo, não faça isso, isso é pecado. Amigo, você precisa de Jesus. Amigo, você precisa entregar o seu coração a Deus porque Jesus está voltando. E é também verdade que os nossos amigos, eles vão nos ajudar nos momentos difíceis. Então, quando Paulo ele passava por necessidades, Lídia, ela era uma apoiadora. Então, tenham amigos que te apoiem e apoiem os seus amigos nas necessidades dele. Às vezes é um abraço que a pessoa precisa, às vezes é uma mensagem, às vezes também é um valor, às vezes é uma necessidade, é uma roupa. Então, tenham olhos para ver que seus amigos, eles têm necessidades físicas e espirituais. E aí, adolescentes, bom estar com vocês. Vamos pensar um pouco sobre viagem. Quem não gosta de viajar, né? Uma das coisas mais boas da vida é a gente conhecer lugares. Mas já imaginou você fazer viagens por outras razões? A gente pode viajar por trabalho, a gente pode viajar por uma necessidade, mas também a gente pode viajar cumprindo a vontade de Deus com uma obra missionária. Paulo está na sua segunda viagem missionária, ele passa por Filipe, Tessalônica e Bereia. Ele abre igreja, ele vai lá confirmar outras igrejas para ver se elas estão firmes na fé, porque esse era o trabalho dele como apóstolo, como missionário, de pregar e testemunhar da palavra de Deus. Então, as viagens missionárias tinham o propósito de abrir igrejas, de plantar novas igrejas. Paulo sempre começava a pregar em grandes centros, porque lá estavam pessoas de todos os lugares, e essas pessoas que se convertiam, então, levavam o evangelho para a sua terra, para a sua cidade menor, e assim ele alcançava muita gente. Essa estratégia ajudou Paulo a pregar o evangelho em muitas regiões e alcançar muitas pessoas. O trabalho missionário nada mais é também do que o nosso trabalho de evangelizar e testemunhar todos os dias de Jesus. Todos os dias nós podemos desenvolver uma participação missionária, orando por alguém, testemunhando do evangelho. A gente pode fazer isso pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram. Todos os dias você pode compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus. Você pode gravar um vídeo falando do Evangelho e enviar para os seus amigos, dizendo assim, olha, eu estou aqui hoje para enviar a você uma mensagem de salvação. Queria convidar você a crer em Jesus Cristo para que você possa entregar a Ele o seu coração. Ou seja, você pode gravar um vídeo, enviar uma mensagem escrita, você pode compartilhar muitas coisas agradáveis e mostrar para as pessoas que Jesus quer salvá-la. Ou seja, esse é o grande propósito nosso, testemunhar e falar do amor de Deus às pessoas, como Paulo fazia em suas viagens. Deus abençoe vocês. Um outro amigo que o apóstolo Paulo encontrou nessa viagem foi Jason ou Jasson, em algumas traduções. Jasson, ele morava ali na cidade de Tessalônica, ele se converte e ele hospeda, ele ajuda também o apóstolo Paulo e por conta disso ele foi preso e sofreu por conta desse apoio que ele dava aos discípulos, aos apóstolos de Jesus. Por conta da sua fé, Jasson sofreu, mas mesmo assim ele permaneceu firme.
Saibam, se quiserem colocar em letras garrafais aí, que muitas pessoas abandonaram o apóstolo Paulo durante a sua caminhada. Em algumas cartas, ele cita alguns exemplos, como Alexandre, o próprio João Marcos, mas Jason não, ele permaneceu firme, mesmo sendo preso, mesmo apanhando, ele foi um amigo nas horas difíceis. Então peça ao Senhor que dê a vocês amigos que vão estar com vocês nos momentos difíceis e que vão apoiar a jornada de fé de vocês, a caminhada, que vão levar vocês para mais perto de Jesus e não para mais perto do mundo. Em Tainara, uma curiosidade até mesmo nossa aqui, algumas versões, né, fala também que Jason, ou Jasson, né, de Tessalônica, era um judeu cristão, que ele pode até ter sido um dos 3 parentes, né, de Paulo, talvez um primo, né, um tio de Paulo, eu acredito um primo, né, que ele mencionou lá em Romanos 16, 21. O seu nome, né, ele significa cura. Era muito usado pelos judeus de fala grega em lugar de nomes de Jesus ou Josué. Olha que interessante, cura, né, esse nome. Por isso que tem várias versões, Jason, Jasão, Jasson, né, tem várias versões. Eu achei muito interessante isso daqui. E além desses Timóteo, Lídia, Jason, Paulo também conhece Dionísio, Damares, ele também conhece Priscila, Áquila, que vão ser verdadeiros apoiadores, pessoas que ele vai ficar hospedado na casa dessas pessoas, pessoas que vão apoiar ali a pregação de Paulo e tudo mais que Paulo precisava para manter o seu ministério. Então, Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, ele fez diversas conexões, ele conheceu pessoas, foi ajudado por pessoas e ajudou muitas outras. Então, quando perguntarem para vocês a importância de terem amigos que levem vocês para mais perto de Jesus, saibam, eles são essenciais e você também é essencial na vida de alguém para que essa pessoa possa conhecer a Deus. Assim você será de fato um bom e verdadeiro amigo de alguém. Isso aí. Interessante, Tainara, que Priscila e Áquila, Paulo em Corinto, ele hospedou, né, Paulo. E ali eu creio, né, que Paulo ensinou tudo aquilo ali sobre missões. E Priscila e Áquila, eles viraram também missionários, grandes missionários, né? A palavra do Senhor fala várias coisas, né, vários feitos, né, de Priscila e Áquila. Era um casal maravilhoso, né? E aí, após, né, ele fazer essa viagem aqui, porque a Tainara trouxe aqui um encontro com pessoas novas, só que em diversos lugares, né, que ele foi. Então, agora nós vamos... Fica atento aí, a gente está dando uns spoilers para vocês aí nesse mapa mental aí, né, Tainara? Sim. Então, agora nós vamos para Filipos. Fala um pouquinho para a gente, então, de Filipos. Onde que era essa cidade? Como é que era essa cidade? O que Paulo fez nessa cidade? Então, Pri, essa passagem de Paulo lá em Filipos, que é uma cidade muito importante, né, no Império Romano, foi muito abençoada, né? Mas também aconteceu alguns problemas com Paulo, né, e seus amigos ali. Então, Lu, nessa cidade de Filipos existia uma jovenzinha, né, que tinha um espírito de adivinhação. Que naquela época eles falavam que era um espírito de Piton, que é uma cobra, né, gigante. E alguns senhores daquela cidade pegou ela como escrava. Mas como assim, Priscila, pegou ela como escrava? Sim, pegou ela como escrava porque sabia que através dela poderia ganhar lucros, sim, financeiro. Porque chegava em tal lugar, ela começava a fazer as suas adivinhações e o dinheiro vinha para quem? Para o bolso de quem? Dos seus senhores, não para ela. E aí essa jovem, vendo, né, Paulo e Silas pregando a palavra do Senhor ali, começou a perseguir, gritando e querendo chamar a atenção de Paulo e Silas. E Paulo, de repente, foi até ela e expulsou o demônio dela, que era um espírito maligno, né? E expulsou o demônio dela. O que aconteceu, Tainara? Gente, os donos, os senhores daquela jovem ficaram furiosos, porque uma vez que o apóstolo Paulo repreendeu aquele espírito de adivinhação e ele abandonou aquela jovem, ela não conseguia fazer adivinhações mais, então ela não dava mais lucro aos seus senhores. Eles ficaram revoltados com isso, foram até as autoridades e denunciaram Paulo e Silas. Mas veja, tem 2 pontos muito importantes aqui.
É bem verdade que vocês vão ver na internet, em outros lugares, algumas pessoas que dizem que elas fazem adivinhações. Cabe pontuar que o espírito do mal, ele também sabe de muitas coisas. E ele possui algumas pessoas. E por isso, essas pessoas conseguem dar essas adivinhações. Sim, justamente. Ok? São meias verdades, né? Vamos dizer assim. Né? Eles falam, igual no caso dessa menina, ela falava, ela gritava. Quando ela estava gritando, ela falava, olha aí, eles são mensageiros de Deus e tal. Então, assim... Provocava eles, né? Provocava. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes, como a Tainara está falando, é algo, parece convidativo, olha, tá adivinhando, mas não é não. Não é. Né? E vocês vão perceber que isso não está restrito a Atos 16. O espírito do mal, ele ainda usa muitas pessoas hoje em dia. E as pessoas precisam ter discernimento para repreender esses espíritos. Às vezes, na igreja, tem pessoas que se levantam na hora do louvor, na hora da pregação, em algum momento, e essas pessoas começam a fazer um escândalo. E elas dizem até verdades, sabe? Aponta pro pregador, fala alguma coisa ou outra, mas fazendo um escândalo. Para quê? Para tirar a atenção do culto, para desorganizar a igreja, para causar um certo tumulto. Isso não é o Espírito de Deus. Então, diversas vezes nós já vemos os pastores, né, pedindo para a pessoa sentar, repreendendo. E aí essa pessoa que estava falando de Deus começa a cair endemoniada, porque o espírito que está por trás dessa pessoa não é o Espírito de Deus. Assim como essa jovem que estava falando, olha lá, os servos de Deus! Mas a intenção dela, o espírito que estava nela, não era para glorificar a Deus. Justamente. Era para causar alvoroço na cidade. Isso mesmo. E você, adolescente, você sabe identificar esse espírito quando uma pessoa chega até você falando alguma coisa? Eu sou mulher de Deus, eu sou um homem de Deus. Será que o Espírito Santo de Deus realmente está em você para identificar se aquele pessoa está falando em nome de Deus ou se está falando, digamos, abobrinha, né? Isso mesmo. Por isso que é importante vocês, desde cedo, pedir ao Espírito Santo o espírito de sabedoria, de discernimento sobre vocês. Justamente. Inclusive, quando eu estava no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, entrou um aluno na minha sala, novato, e foi num dia que eu faltei, e no outro dia, quando eu cheguei na escola, todo mundo estava falando. Tinha uma fila do lado de fora da minha sala. Eu falei, que é isso, gente? Eu fui lá ver, ele era adivinho. Então, ele lia a mão da pessoa e falava e tudo mais. Ele lia cartas. E assim, uma fila gigantesca. Eu entrei na sala, eu olhei aquilo, eu falei, isso não tá certo, isso não é de Deus, né? Então, eu cheguei lá perto dele, eu falei assim, eu posso dar uma palavrinha para você? Ele falou assim, pois não. Eu falei assim, então, eu vim falar para você sobre Deus. Ele regalou um olho de todo tamanho, né? Quem é essa garota? Eu falei assim, você está lendo o futuro das pessoas, eu quero te falar sobre o seu futuro. Se você permanecer nessas práticas, o seu futuro não é no céu. E Deus te criou para estar perto dele, você precisa abandonar isso. Aí, na hora, todos os alunos ficaram chocados, meu Deus, o que está acontecendo? E ele estava endemoniado, começou a discutir comigo, e Deus não existe e tudo mais, tal. Né? Naquela situação, ele não suportou ficar na mesma sala que eu, pediu para trocar de sala. Por quê? O espírito que habita em mim não é o mesmo que habita nele. Justamente. Então, as trevas e as luzes, elas não andam juntas. Então, onde a luz está, as trevas saem. Né? É isso mesmo. Então, naquele dia, que a minha sala inteira ali, eu consegui pregar para eles. Por quê? Por causa daquele espírito de adivinhação que estava ali. Então, aquela situação ali, consegui glorificar o Senhor. Tainara, e foi exatamente o que aconteceu ali com Paulo, né? Mas ao contrário, porque quando Paulo ele repreende aquele espírito vai embora, e a menina não tem mais a capacidade de fazer as suas previsões, de trazer lucro para aqueles homens, o que eles fizeram? Eles expulsaram, né? E, na verdade, eles prenderam Paulo, né, e Silas, né? E mandaram prender. Então, foi aquele alvoroço, como eles eram senhores, né, que tinham dinheiro mesmo, que tinha poder de fazer isso, eles prejudicaram Paulo, né, e seus amigos naquela passagem ali em Filipos.
Antes da gente falar como que Paulo e Silas, eles saíram da prisão e o que aconteceu após isso, eu fiquei com uma dúvida agora. Será que os nossos adolescentes acreditam em horóscopo? É possível, né? Adivinhações, signos? Eu conheço jovens, crianças que Fala, eu sou falam, de Gêmeos, eu sou leão. isso Será? mesmo. Vamos descobrir o perigo disso? E aí, meu caro adolescente, tudo certo com você? Estamos aqui agora no nosso quadro de Curiosidade Bíblica, onde iremos ver algumas informações que irão agregar à sua aula de hoje. Então, eu tenho uma pergunta. Você acredita em adivinhação? Ou previsão do futuro? Ou em horóscopo? Bom, se sim ou não, vou relatar um fato para você aqui agora. A Bíblia, em Atos 16, menciona uma jovem que morava em Filipos e que tinha um espírito de adivinhação. Ela era escrava de alguns homens que descobriram que ela tinha esse espírito e planejavam ganhar muito dinheiro com isso, através de suas adivinhações. O texto em grego diz que ela tinha um espírito de Piton e os seus senhores acreditavam que ela era um instrumento de Piton. Tanto que eles acreditavam que o espírito ficava em seu ventre. A palavra para adivinhação deriva da região grega de Pito, onde encontrava-se o famoso oráculo de Delfos. Esse espírito está relacionado à manipulação, sedução e atadura emocional, sendo usado para obter ganhos pessoais através da adivinhação e da previsão do futuro. De acordo com a Bíblia, o espírito de Piton é um demônio que se manifesta em forma de serpente, sendo astuto e enganoso. Seu objetivo é confundir e desviar as pessoas da verdade, impedindo que os crentes se aproximem de Deus e se mantenham firmes em sua fé. Na verdade, essa jovem era escravizada duplamente, pelo diabo, pois esse espírito era maligno, e também pelos seus senhores como escrava deles. Então essa jovem que morava em Filipos é a única referência a essa forma de previsão no futuro no Novo Testamento. A previsão do futuro era feita de várias maneiras, incluindo a interpretação de sonhos, a astrologia, o exame das entranhas dos animais, a consulta a médios e também o lançar de sortes. Portanto, é importante estar atento a essas influências e buscar a verdade e a orientação divina. E foi isso, meus caros adolescentes, esse foi o nosso quadro Curiosidade de hoje. E espero que vocês tenham entendido e que essa informação tenha agregado na vida de vocês. É isso, fique na paz e tchau! E voltando ao assunto de Filipos, né, esses dois senhores, né, que escravizou essa jovem aí, que adivinhava, né, por muito tempo, eles acabaram acusando, denunciaram, né, Paulo e Silas para as autoridades. E sabe por quê? Vocês estão causando desordem na cidade. Né? E acabou a autoridade prendendo Paulo e Silas. E aí eu te faço a pergunta, será que Paulo e Silas ficou triste, angustiada, amargurada? Não, eu estou falando a verdade. Esse é espírito maligno. Será que eles questionaram sobre isso? Quando as pessoas elas te caluniam, assim como Paulo e Silas foi caluniado, né, o que você tem feito? Você tem debatido? Você tem, isso é mentira? Ou você tem entregado nas mãos do Senhor e lá na frente o Senhor tem dado a resposta para você? Como que você fica? Nervoso, agitado, cabisbaixo, frustrado? E agora? Cadê Deus? Sabiam, Tainara e Luciana, que tem muitos adolescentes e até adultos que por questões aí de calúnia, assim como Paulo e Silas foi caluniado, e olha que não foi pouca coisa não, né? Até questionam sobre Deus, a existência de Deus. Mas cadê Deus? Deus não me justifica. Deus não está aqui, será? Né? E o que aconteceu? Paulo e Silas eles foram para a prisão e ao invés de reclamarem, né, dessa injustiça que fizeram, Paulo e Silas oravam e cantavam. E aí o final da história todos já conhecem, mas é tão gostosa essa história, né? Porque na verdade o que aconteceu? Essa prisão onde Paulo e Silas estavam não era uma prisão que hoje em dia, né, tem aqui no Brasil ou tem fora do Brasil, não. Era um cubículo, era um buraco onde caía fezes, né, onde caía, era um mau cheiro terrível, onde passava ali ratos, né, e eles eram amarrados, os braços e os pés, né, e eles estavam ali, meu Deus, que injustiça que fizeram com a gente, me solta, me solta. Era desse jeito que eles estavam? Não mesmo. Não. Eles estavam ali cantando
cantando e louvando ao Senhor. A palavra do Senhor não diz qual tipo de hino que eles estavam cantando, se era um hino mais de adoração, se era um hino mais agitado, mas eu creio que seja de adoração, né? E aí houve um terremoto tão grande, tão tremendo, que o alicerce ali das cadeias foram abalados e as portas automaticamente se abriram, né? Os anjos do Senhor veio e abriu as portas. E o carcereiro, Tainara, me conta aí um pouquinho o que aconteceu. Ele ficou desesperado, obviamente, porque ele pensou o seguinte: teve esse terremoto, as portas foram abertas, todo mundo fugiu, agora vão me matar. Então ele pensou em tirar a própria vida. Mas no momento em que ele foi tirar a própria vida, Paulo disse: não faça isso, porque estamos todos aqui. E aí o texto vai dizer que por conta desse acontecimento, todos ali aceitaram a Jesus. E a casa dele, aquele homem em sua casa, eles aceitaram ao Senhor, foram batizados e serviram ao Senhor Jesus. Então, o posicionamento de Paulo e Silas em meio àquela dificuldade gerou salvação de vida. É complexo, né, essa história, porque olha a percepção que eles tinham, né? Olha o ouvido, né, para ouvir a voz de Deus, a percepção que eles tinham, né? Entender o propósito divino em tudo aquilo ali, né? Quantas vezes nós murmuramos, quantas vezes nós questionamos por probleminhas que passamos. E eles não, eu sei que eu estou na prisão, mas tem algum propósito de Deus nisso daqui. Ai, minha amiga não me ama. Justamente. Eu não tenho amigos, tenho poucos seguidores no Instagram, minha vida é um horror. E aí, muitas vezes, o que é uma dificuldade, nós sabemos agradecer, nós temos essa percepção, né? Nós tendo o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ela se torna bênção nas nossas vidas, assim como foi, né, para aquele carcereiro. Todos ali, né, aceitaram Jesus, e o carcereiro, ele e a casa dele, além de aceitar Jesus, já foram batizados já. Olha que bênção. Mas, Priscila, fala pra gente em Tessalônica e Bereia. Então, Tainara, após eles saírem, né, da prisão, ele encontrou com Jasão, né, e todo o pessoal ali, despediu deles, né, ali dos irmãos de Filipos, e partiram para Tessalônica e Bereia. E quando eles estavam lá, né, dirigiram para a sinagoga, pregaram ali vários sábados lá na sinagoga, e aí ele ensinava as escrituras, explicava, né, sobre a morte, a ressurreição de Jesus. Porém, né, teve ali também algum povo, né, que também invejou, né, de Paulo e Silas. Por quê? Eles estavam ganhando muitas almas para o reino de Deus, né, e também incomodou ali as pessoas nobres da cidade. E aí o que aconteceu? Lembra do povo lá de Filipos? Eles descobriram que eles estavam lá em Tessalônica e Bereia, e acabaram indo para lá, né, e arranjaram um alvoroço na cidade. Justamente. Na fogueira. Arranjaram um alvoroço na cidade, né? Tentou ali mobilizar. Até a palavra do Senhor diz que mobilizou alguns homens malandros e desordeiros. Em outras versões falam que eles eram pessoas perversos e desocupados. E aí houve aquele tumulto, né, na cidade. Mas aí o que aconteceu? O Paulo e Silas, que estavam hospedados na casa de Jasão, né, eles pegaram a Paulo e Silas, levaram, né, fora da cidade, e aí eles foram para a casa de Jasão, né, e pegaram ali Jasão, pegaram os irmãos que estavam ali na casa de Jasão, reunidos ali, e levaram presos também. Né, levaram presos, falando que eles estavam ali fazendo desordem na cidade. Eles foram acusados, né, porque além de ser desordeiro da cidade, né, estava falando que existia um outro rei, que era o rei Jesus. Mas aí o que aconteceu? Jasão pagou a fiança, né, para ele, para todos que estavam ali, e ajudaram Paulo e Silas a sair da cidade e fugir para Bereia. Né, o povo de Bereia, né, já foram outro tipo de povo, já receberam Paulo e Silas educadamente e manuseavam a palavra juntamente com Paulo e Silas, ali, examinando justamente, eles tinham muito desejo. E eles examinavam as escrituras para saber se realmente
Paulo e Silas estavam falando a verdade. E eles ficavam encantados ali, né? Porque eles eram aquelas pessoas que realmente estudavam as Escrituras Sagradas. E a palavra do Senhor frutificou muito grande ali em Bereia. Mas nem tudo são flores, porque os judeus perseguidores de Paulo descobriram que o trabalho estava frutificando e foram lá causar problema de novo, né, Priscila? Mais uma vez. E aí os irmãos, né, para evitar de confusão naquela cidade, que dá a entender que era uma cidade muito culta, né, porque as pessoas ali estudavam, né, ajudaram a retirar, né, da cidade, levando para Atenas, né. Porém, todos esses contratempos, Tainara e Luciana e adolescentes, não atrapalharam o crescimento da igreja. Pelo contrário, as perseguições os empurraram para prosseguirem com a sua viagem e pregarem em outros lugares. Jamais Paulo e Silas teve desejo, vamos parar por aqui, nossa, a gente está sendo tanto perseguida, a gente está sendo apedrejada, a gente está sendo preso, tem tanta coisa acontecendo com a gente, em momento nenhum. Pelo contrário, eles se impulsionavam, é isso daí, essa é a nossa missão, apesar de tantas lutas, mas são grandes as nossas vitórias, né? Amém. Amém. E essa foi a segunda viagem missionária de Paulo, com aí princípios para a nossa vida, sobre com quem nós andamos e sobre confiarmos no Senhor Deus, apesar das circunstâncias, sabendo que se entregarmos todo o nosso coração a Ele, tudo aquilo que temos e somos, o Senhor vai operar uma obra poderosa na minha e na sua vida. Glória Independente daquilo que passamos, se é para a glória de Deus, o Senhor vai frutificar, vai abençoar e nós veremos os resultados daquilo que nós estamos plantando. Amém? Amém. Chegou uma hora muito importante da gente também plantar, não é verdade, Lu? É sim, agora é o momento da oferta, né? Então você, adolescente, está com a oportunidade nesse momento de fazer a sua oferta. Nós temos também o Mil Valentes, né? Precisamos, né? Tá comprando, adquirindo esse espaço maravilhoso que nós temos aqui, que é a nossa igreja, né? E você está com a oportunidade nesse tempo agora, nesse momento agora, de fazer a sua oferta. Amém. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. E aí, adolescentes, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, vem comigo para a nossa primeira pergunta. Primeira pergunta: em qual cidade onde Paulo pregou, as pessoas estavam curiosas para checar se a pregação do apóstolo estava realmente alinhada com as Escrituras? Alternativa A: Filipos. Alternativa B: Bereia. Alternativa C: Derbe. Ou alternativa D: Atenas. Vamos lá? Tempo na tela. E o nosso tempo acabou e a resposta certa dessa pergunta, com certeza, é a alternativa B: Bereia. Segunda pergunta: qual cidade
havia uma jovem escrava com espírito de adivinhação? Alternativa A, Tessalônica. Alternativa B, Bereia. Alternativa C, Filipos. Alternativa D, Listra. Vamos lá? Tempo na tela. E o nosso tempo acabou, e a resposta certa dessa pergunta, se você respondeu a alternativa D, Listra, você acabou de errar, porque na verdade a alternativa certa é a C, Filipos. Terceira pergunta: qual cidade em que Paulo e Silas foram presos, na qual houve o terremoto e as prisões foram abertas? Alternativa A, Tessalônica. Alternativa B, Bereia. Alternativa C, Filipos. Alternativa D, Listra. Vamos lá, porque tempo na tela. E olhando aqui para o relógio do meu celular, parece que o nosso tempo acabou. E a resposta certa dessa pergunta é a alternativa C, Filipos. Quarta pergunta: qual foi o motivo para que Paulo e Silas fossem presos em Filipos? Alternativa A, porque eles pregaram na sinagoga no sábado e no costume deles não podiam pregar dia de sábado. Alternativa B, porque eles expulsaram o demônio de adivinhação de uma jovem e os seus senhores os perseguiram até serem presos. Alternativa C, porque eles estavam conquistando um grande número de judeus não convertidos ao judaísmo e pessoas nobres da cidade, e então um grupo de judeus invejosos se opuseram e mandaram prendê-los. Ou alternativa D, porque os judeus convertidos que estudavam as escrituras sagradas não aceitaram as palavras de Paulo e Silas, acreditaram que eles estavam tentando enganar o povo, então mandaram prender. Vamos lá? Eu creio que mesmo sendo grande você vai conseguir responder direitinho essa pergunta. Então, tempo na tela. E acabou nosso tempo e não podemos seguir o modelo de a maior alternativa é a certa, porque todas são grandes. Então, a alternativa correta que está aqui é com certeza a alternativa B. Porque eles expulsaram o demônio de adivinhação de uma jovem e os seus senhores os perseguiram até serem presos. Quinta e última pergunta: em meio a tantas perseguições, prisões e açoites, até mesmo dos próprios judeus, por que Paulo não desistiu da sua viagem missionária e retornou para sua casa? Alternativa A, porque ele tinha uma rota a ser cumprida e assim prestar conta aos seus líderes. Alternativa B, porque Paulo via como as vidas das pessoas eram transformadas da mesma maneira que aconteceu com ele após o encontro com Jesus, e por isso ele não parava diante das dificuldades. Alternativa C, porque ele acreditava no seu chamado e amava pregar e ser visto pela sociedade. Ou alternativa D, porque ele queria mostrar para os líderes judeus que era o verdadeiro Cristo que as escrituras falavam. Vamos lá? Pela última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo, e a resposta certa dessa última pergunta, se você respondeu alternativa B, porque Paulo via como as vidas das pessoas eram transformadas da mesma maneira que aconteceu com ele após o encontro com Jesus, e por isso ele não parava diante das dificuldades, meus parabéns porque você acabou de acertar. E foi isso, meus caros adolescentes, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham tanto acertado as perguntas quanto também tenham absorvido um pouco mais do conteúdo da nossa aula. É isso, fique na paz e tchau! Luciana e Tainara e adolescentes, quantos aprendizados nós tivemos aqui nesse dia, não é mesmo? Então agora nós estamos encerrando, né, a nossa aula de hoje, nós estaremos orando. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento, onde você está. E se você ainda não tem um amigo de verdade, e se você também, por alguma questão de tristeza, de angústia, não consegue sentir alegria profunda no seu coração, eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento e falasse com o Senhor duas coisas. Pai, eu preciso de um amigo sincero, um amigo verdadeiro, um amigo que esteja colocando do meu lado para me apoiar, para me levar até a cruz do Senhor. E outra coisa, Pai, retira de mim essa tristeza, essa angústia, e que eu possa ser grato todos os dias com um sorriso grande no rosto. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te adoramos e engrandecemos o teu nome porque tu és maravilhoso.
Muito obrigada, Senhor Deus, por essa aula abençoada, Senhor Deus. Cremos, Senhor Deus, que o Senhor irá tocar poderosamente, Senhor Deus, no coração de todos os adolescentes, todas as pessoas que estarão ouvindo essa aula. Pai querido, e dê, Senhor Deus, esses adolescentes que estão pedindo nesta hora, Pai, um amigo de verdade, uma amiga de verdade, uma amiga que vai levar ela, Senhor Deus, até a Tua glória, Senhor Deus. Pai querido, se houver, Senhor Deus, algum adolescente, Senhor Deus, com o coração angustiado, com tristeza, que não consegue, Senhor Deus, sentir alegria, Senhor Deus, em Ti, Pai querido, vai trabalhando nesse coração, vai retirando toda angústia, toda tristeza, toda amargura, Senhor Deus, vai colocando um coração adorador, um coração verdadeiro, Senhor Deus, uma alegria profunda na sua alma, e que ele possa entender que é a presença do Espírito Santo de Deus, Senhor Deus, que esteja na vida dele. Dê discernimento, dê sabedoria, Senhor Deus, para todas as ofertas, Senhor Deus, do mal, Senhor Deus, chegar até ele. Senhor Deus, que eles possam dispensar, saber dispensar, Senhor Deus, e não ter dúvida nenhuma. Trabalha, Senhor Deus, nos nossos corações. Abençoa, Senhor Deus, cada adolescente que está, Senhor Deus, ouvindo esta palavra neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Tchau.